Números complexos. Bem, nesse vídeo eu vou estar tratando sobre o que são os números complexos, certo? Vai ser uma aula mais ou menos praticamente introdutória dos números complexos. Bem, o que eles são? Como que surgiu um número os números complexos, números imaginários? O que acontecia? Houve um problema muito antigo na matemática que era quando se tentava extrair a raiz com um índice par, geralmente era 2, de um radicando negativo, certo? Por exemplo, menos 4. Isso é impossível de se fazer tratando de números reais. Por quê? Porque qualquer número que você eleve ele ao quadrado, ou qualquer potência, qualquer índice par, o que acontece? Por exemplo, se eu pegar o 2 e elevar ele ao quadrado, eu vou ter 4. E se eu pegar o menos 2 e elevar ele ao quadrado, eu também vou ter 4. Então, esse problema até então era impossível, durante muito tempo. Esse problema é impossível. Então, o que aconteceu? Se definiu para resolver esse problema que i ao quadrado é menos 1. Isso aqui é de suma importância, tem que saber para grande parte dos vestibulares aí, que i ao quadrado vai ser igual a menos 1. E para entender o resto do vídeo, você precisa saber que i ao quadrado é igual a menos 1. Porque eu vou mostrar depois. Bem, aqui eu vou estar trazendo... claro, esqueci de falar. Os requisitos para saber isso potenciação, radiciação, trigonometria e saber lidar com um plano cartesiano. Bem, vamos falar um pouco sobre os conjuntos numéricos agora. O que são os conjuntos numéricos? São basicamente, vamos dizer, números parecidos, digamos assim. Aqui a gente vai ter o conjunto dos reais, que engloba todos os outros conjuntos, certo? E neles vão ter números, por exemplo, raiz de 3, pi, outros constantes, todos eles se encaixam nos números reais. Além de, claro, os números que estão dentro desse quadrado rosa aqui, né? Todos eles, os racionais, os inteiros, os naturais, todos são reais. Mas vamos falar um pouco desses números aqui. Esses números do tipo raiz de 3 são números que a gente não consegue escrever eles em forma de fração, digamos assim. É um número que, por exemplo, 1,73, por aí vai, e cada hora é um número diferente, não dá para prever o próximo número, certo? Esse é um número irracional, que está dentro dos reais. Agora vou falar um pouco dos racionais, que são números, por exemplo, 4,2, 7 oitavos, que a gente pode escrever eles na forma de fração. E esse 19999, meio estranho esse cara, ele não deveria ser irracional? Não, veja bem. O número 1,9999, ele é uma dízima periódica. Ele pode ser infinito, porém, se repete sempre o mesmo número, você pode prever quem que é o próximo número, você pode escrever ele em forma de fração. Bem diferente de, por exemplo, π, que é 3,14, aí pronto, aí você já não... Claro, hoje conhecemos milhares, milhões de dezenas de casos que vêm depois de π. Porém, é um número que cada hora muda. A gente não pode ter certeza qual que é o próximo. Aqui eu tenho certeza que depois desse 9 vai vir outro 9, certo? Ou, por exemplo, o número 2,54. Eu sei que depois desse 4 vai vir um 5 e depois desse 5 vai vir um 4. Então, esses números são números racionais. Bom, os inteiros são números por si só, números que não precisam ser escritos, não são escritos dessa forma, certo? Números inteiros, e eles englobam os negativos também. Bem importante isso. E os naturais, os números que a gente usa no dia a dia, né? 1, 2, 3. São só números assim, como se fosse tratar pessoas, né? 1, 2, não existe 2,5 pessoas, né? Não tem como você pegar duas pessoas e mais meia, pegar uma pessoa e cortar ela ao meio, não dá. Então, a gente trata dos naturais. Bem, a estrutura de um número imaginário, de um número complexo, vai ser uma parte real e uma parte imaginária. Por exemplo, 4 mais 7. Aqui a gente vai ter um número, o A estaria representando o 4 e o B o 7. Certo? Esses caras aqui, eles são reais, ó, como pode ver.
4 e 7 são real. E a parte imaginária é só o i. Então tá. Então todo número ele vai ter uma parte real e uma parte imaginária. Por exemplo, esse cara aqui. Certo? Agora vou exemplificar como vamos tratar essa parte imaginária. Bem, nós temos as operações básicas, soma, subtração, multiplicação. A divisão, eu vou deixar ela um pouco mais para frente, certo? Por causa que a gente vai ter que tratar um pouco sobre os conjugados. Mas vamos analisar um pouco o que vem antes. Bem, a soma, nós temos o que acontece na soma. Por exemplo, um número complexo 4 mais 7i, o mesmo do exemplo anterior. E um outro número complexo, 9 mais 2i. O real a gente vai somar com o real e o imaginário vai somar com o imaginário. Então, nesse caso, o 4 somamos com 7, certo? E o 4 somamos com 9. E o 7i somamos com 2i. O que eu posso fazer? Eu posso somar só essa parte real com essa parte real e deixar o i de fora na soma. Então, o que vai acontecer? O 4 soma com 9, o 7 soma com 2 e o i fica de fora, né? Então, o que vai acontecer? Vai ficar 13 mais 9i. Beleza, somamos números complexos. Subtração. O que vai acontecer? Aqui nós temos o exemplo, 19 mais 8i e o menos, eu coloquei esse menos de propósito na frente, 7 mais 2i. Bom, o que vai acontecer? Da mesma forma da soma, só que ao invés de mais, menos. Trocamos o mais por menos. Então, o que vai acontecer? Vai ser, aqui a gente aplica a distributiva, né, do sinal. Ele vai passar aqui na frente e vai passar aqui, mais com menos fica menos. Então, o que vai acontecer? Vai ser 19 mais 8i menos 7 menos 2i, certo? Correu o distributivo, beleza. O 19 subtrai com 7, 12. O 8i subtrai com o 2i, certo? Então, a gente vai pegar essa parte real aqui, 8. Subtrair com essa parte real aqui, menos 2. 8 menos 2, 6. E colocar o i aqui. Bem tranquilo. E agora, o que acontece? Na multiplicação. Bem, na multiplicação, por isso que é bem importante saber potenciação, saber produtos notáveis antes dessa aula. Bem, o que acontece? O que vai acontecer na multiplicação? A gente vai fazer praticamente a distributiva. Nós vamos pegar o primeiro aqui, multiplicar pelo segundo, o primeiro pelo segundo, o segundo pelo primeiro e o segundo pelo segundo. O que vai acontecer? 4 vezes 2, certo? 4 vezes menos i. Agora o segundo. 3i vezes 2 e 3i vezes menos i. O que vai acontecer agora? 4 vezes 2, 8. 4 vezes menos i. Perceba. Esse 4 aqui, ele vai passar aqui na frente. Ele não vai fazer nada com o i, ele deixa o i quieto. Um número real não pode, digamos assim, interagir diretamente com o i. Então, o que vai acontecer? Ele vai ficar aqui, ó. Ele vai ficar aqui fora. 4i. A mesma coisa vai acontecer com isso. Esse 2, ele vai interagir apenas com o 3, não diretamente com o i. Então, vai ficar mais 6i, menos 3i. Agora aqui, o 3i multiplicado com o i vai ficar. O 3 vai passar aqui na frente, como tem 1, vai continuar 3. E o i vai multiplicar o i. Ficando assim. Por exemplo, se fosse então 3i vezes 2i, seria como? 3 vezes 2 e o i com i. 6 i quadrado. E se fosse aqui, por exemplo, 3i vezes menos 2i. O 3 com menos 2, menos 6, e o i com i quadrado. Bem importante saber isso aqui. Bom, aí fizemos a conta, vai ficar menos 3i quadrado. Vai ficar 8, menos 4 com 6, 2, e menos 3. Aí agora o que vai acontecer? Como dito no início da aula, i quadrado é sempre menos 1. É por definição. I quadrado menos 1. Então esse quadrado vai ser menos 1. Aí na hora que for multiplicar o menos 3 por menos 1, vai dar 3 mesmo. Somamos esse 8 com esse 3, 11.
e o 2i continua, mantém 2i. Então esse vai ser o número complexo obtido. Bom, aqui está falando um pouco sobre as potências de i, certo? Então, as potências de i como são? I elevado a zero é igual a 1. I elevado a 1 é i. I ao quadrado, menos 1. I ao cubo, menos i. Da onde que chegamos dessas relações? Tudo partindo desse ponto aqui, ó. I quadrado é igual a menos 1. Tudo partindo desse ponto aqui, ó. Por quê? Porque o i ele é igual a raiz quadrada de menos 1. Isso aqui foi definido. Então, o i quadrado é igual a menos 1. Para podermos resolver aquele exemplo que eu dei no começo do vídeo. Por exemplo, raiz de menos 4. Como a gente vai resolver isso aqui, eu vou tratar depois. Mas é tudo partindo desse ponto. I quadrado é menos 1. Então, o que precisa saber dessa tabela aqui? Que, por exemplo, vai dar 1, i, menos 1, menos i. E que depois, o i à quarta, por exemplo, vai repetir o i a zero. Ó. O i à quarta vai ser o mesmo cara do i a zero. Vai ser 1. E o i à quinta vai ser o mesmo cara do i a 1. Ó. Ou seja, vai começar a repetir as coisas. Então, isso aqui infinitamente. Bom, agora eu vou provar por que acontece isso partindo desse ponto. I quadrado é menos 1. Vamos começar primeiro do i a zero igual a 1. Bom, próximo vídeo. Então no próximo vídeo eu provo isso para vocês.